e as forças superiores, ou aquele amparo para todos nós? Beleza. Deus, Pai de amor e de bondade, Jesus, Divino Médico, nesses instantes em que iniciamos mais um trabalho nesta noite, em busca, Senhor, da aprendizagem, da troca fraterna de informações, neste contato amigo, vimos te pedir as tuas bênçãos e o teu amparo para todos nós que aqui nos encontramos reunidos em teu nome, rogando também em favor daqueles corações que acorrem nestas horas para estudar conosco a partir do mundo espiritual. E lembrando, Senhor, daqueles que jornadeiam conosco pelas estradas da vida, naqueles processos de reajustes e aferição de valores, rogamos a favor deles também, bem como de nossos familiares, conhecidos e amigos que se encontrem vivenciando algum momento de maior dificuldade, seja no campo biológico, psicológico, emocional ou espiritual. Que as tuas bênçãos envolvendo a todos nós possam nos fortalecer, fortalecendo principalmente aqueles elementos e propósitos que trazemos na intimidade, visando o nosso crescimento, o nosso aprimoramento moral e espiritual. Senhor, que possamos todos nos encontrar sob a inspiração desses amigos do plano maior, mais esclarecidos, mais lúcidos, que eles possam nos ajudar na transmissão e na recepção daquelas informações que nos ajudem em nosso crescimento, em nossas reflexões, mas, digamos, que nos auxiliem em nossa maturidade moral e espiritual. Envolvam-nos a todos nas tuas bênçãos, hoje e sempre, que assim seja. Deixa eu compartilhar com vocês aqui um slide que nós fizemos. Um slide mais simples. A nossa live de hoje tem um tema... Vocês estão recebendo aí? Não? Chegou? Eu recebi. Recebeu? Uhum. Chegou. Então, a Diva também está ok, né? A nossa live de hoje tem um tema diferente, né? Quem são os trouxas de Harry Potter? Não sei se vocês conhecem ou já leram acerca do universo de Harry Potter. E essa ideia nos veio, nós estávamos conversando com uma pessoa conhecida, e em determinado ponto lá da nossa conversa, eu me referindo à humanidade, disse assim, o ser humano a maioria dos seres humanos são trouxas. Aí esse conhecido parou, olhou para mim assim e falou assim, você está se referindo ao universo de Harry Potter? Pois sim, é aplicável. Aliás, aí a gente entrou numa conversa acerca desse universo do Harry Potter, o que ele representa, o que significa. Algumas coisas ele concordou conosco, outras não, mas faz parte, é normal e natural, né? Não quer dizer que as pessoas têm que concordar com tudo, aceitar tudo. Aliás, ao contrário, né? O ideal é que, na medida que nós vamos aprendendo, a gente vá refletindo sobre aquilo que nós estamos aprendendo, nós estamos ouvindo, vamos ponderando, pensando, raciocinando. Isso que é o ideal, para que a gente possa construir, com base naquilo que nós aprendemos, algo mais nosso, mais específico nosso. É um trabalho da nossa parte. Absorver tudo
sem refletir, sem pensar, não é legal. Significa que você está apenas, a não ser que você já tem já um certo pré-conhecimento, uma certa ideia, uma percepção, você consegue perceber e ver ali a realidade, a verdade daqui que está sendo colocada e tudo bem. Mas sempre o bom é que a gente passar isso pelo filtro da lógica, da reflexão, do pensamento, do bom senso, do raciocínio, para a gente poder, né, desenvolver a nossa própria ideia, a nossa própria compreensão daquilo. Porque se eu apenas absorvo, eu não vou desenvolver aspectos meus. E nesse sentido, Jesus fala muito bem sobre isso quando ele vai colocar naquela parábola lá da construção da casa, naquela passagem evangélica, ele fala que o homem sábio, o homem prudente, constrói sua casa sobre a rocha. Os demais constroem a sua casa sobre a areia, que é exatamente esse sentido e esse significado. Quando eu recebo conhecimento, recebo uma informação, que Jesus coloca isso em termos de semente, na parábola do semeador. Então, aquilo que eu estou absorvendo são sementes, são alimentos. Então, estou sendo alimentado. E se eu pego isso, este alimento, pego essa semente, eu vou trabalhá-la, quer dizer, eu vou plantar, eu vou cuidar dela, eu vou regar para que ela cresça e prospere e produza. É exatamente isso. É eu pegar a informação, pegar o conhecimento, pegar aquele dado que está me sendo trazido e ponderar sobre ele, raciocinar sobre ele, pensar sobre ele, refletir sobre ele. Esse é um trabalho meu. Porque aí eu vou elaborar uma construção minha. E essa construção, se ela for feita corretamente, ela vai estar sobre a rocha. Ou seja, uma outra argumentação contrária, outras ponderações contrárias, não vai conseguir derrubar a minha estrutura, aquela estrutura que eu construí. Porque eu passei essa informação, esse conhecimento, pelo crivo da razão, pelo crivo da lógica, pelo crivo do bom senso, da experiência, que é muito importante, eu vivenciar essa informação, esse conhecimento. Aí minha construção é sólida. Mas, se eu não fiz isso, se chegar alguém mais inteligente, mais esperto, pode, com as suas argumentações, me envolver, me enrolar e até me convencer do contrário, porque eu sou simplesmente guiado. Eu aceito, vou aceitando qualquer coisa. E aí é onde que Jesus vai falar também da dificuldade, das questões, dos problemas de separar o joio do trigo. E também está correlacionado. Bom, aí, a partir desta conversa, você tá aí, vou fazer uma live aí a respeito disso. Eu não sei se vocês conhecem. Você conhece, Márcia, o universo do Harry Potter? Assistiu O algum filme? Carlos, aqui em casa tem esses livros todos da época que Mateus, que esse livro era entre os adolescentes, né? Ele é um Filme. livro assim, que o público adolescente gosta mais, adora, né? Mateus, eu não sei, Luísa se leu, mas eu tenho todos esses livros do Harry Potter, Mas nunca mas eu leu, né? nunca li. E Não, os nunca filmes, li. e o filme você assistiu? Nem o filme. Tem o filme? A Vicentina já, pelo menos os filmes você assistiu alguns, né, Vicentina? Não todos, mas pelo menos uns dois ou três você assistiu, né? E você, Diva, chegou a assistir a algum filme? Ler alguma coisa? Por menos vocês conhecem, né? Assim, em termos de conhecer a história, vocês têm uma ideia mais ou menos, né? Que acaba sendo aquilo que o povo falava, um negócio de macumba, só que ali não era né, a magia que eles trabalhavam. Eu não sei nada sobre isso. É? Não. No universo, nada, a Diva tá falando aqui também que nada. Engraçado, né? Então, Deus. como diz o pessoal aí, né? O bicho pegou, né? Então vamos lá dar pelo menos uma ideia assim, geral a respeito disso. No Harry Potter, nós vamos ter dois universos, vamos assim dizer. Ou dois mundos, né? São dois mundos, inclusive eles colocam isso. Nós vamos ter o mundo dos trouxas e o mundo dos magos. E para os magos, todas as pessoas que não possuem magia,
ou seja, que não são magos, elas são trouxas. Por que trouxas? Porque elas não têm conhecimentos, elas não têm informação da magia. Então, existe todo um mundo que nos cerca ou que a cercam de magia, de conhecimentos assim, vamos dizer, mais extraordinários, que vai além do senso comum, informações de todo mundo. Aliás, não só de conhecimento, mas todo mundo que vai além do senso comum, e as pessoas, em função do seu senso comum, da sua mediocridade, do seu estado de adormecimento, eles não colocam exatamente isso, mas o que quer dizer é exatamente isso. Por isso que eles são designados de trouxas. Então, todas as pessoas que não são magos são trouxas. E o outro universo é aquele universo ali da magia, onde vai existir seres extraordinários, pessoas extraordinárias, porque elas detêm a capacidade de fazer magia. Então, elas conhecem os processos da magia, como se faz a magia, como se produz a magia, e conseguem viver nesse mundo. É porque a escola lá só aceitava quem tinha esses poderes, né? Aí... Porque tem a escola lá. Aí a história tem muitos elementos, né? E para a pessoa, para os magos, para os filhos dos magos, então a tendência é que os filhos de magos também sejam magos. E, então existe uma escola, a escola de Hagrid, não sei como é que pronuncia exatamente, porque eu esqueci a palavra, Headway, sei lá, um nosso assim. Tem uma escola que é voltada para os aprendizes da magia, exatamente os filhos dos magos. E tem alguns, e os magos, geralmente, pela sua cultura, pela sua... capacidade. Não, existe um certo preconceito dos magos em relação aos trouxas. Porque os trouxas são considerados ninguém, são considerados zero à esquerda. Zero à esquerda. E às vezes, ao longo da história, algum mago, de repente, vem casar com uma pessoa trouxa. O que no universo mago, no universo dos magos, da magia, isso é repudiado, isso é renegado. Porque, como estou falando, trouxa zero à esquerda, acho que tem mais valor do que os trouxas, porque eles não são considerados. Então tem todo um universo aí de história. Lógico que entre os magos surge uma guerra, surge um conflito, porque para alguns, para aqueles magos mais, vamos dizer, mais bonzinhos, mais voltados ao bem, eles procuram ter uma convivência harmoniosa com os trouxas. E às vezes eles até desejam levar o conhecimento da magia para os trouxas. Mas existe um outro grupo que discorda disso. Eles acham que os trouxas têm que ser dominados mesmo. Eles serviriam apenas de servos. Nunca a função deles seria servir aos magos. Então, eles tentam dominar esse universo, vamos dizer, comum aqui. E aí, onde que vai surgir aquela luta, né? Vamos dizer, entre o bem e o mal. Então, tem aqueles que representam o lado sombrio, o lado negro da magia. E eles vão lançar mãos né, desse conhecimento para manipular, para dominar, para controlar a mente, etc., daqueles que, tanto de magos, quanto também de trouxas, porque eles pretendem o domínio, pretendem o controle. Então, é uma história assim, até muito rica, muito interessante nesse sentido. E ela vai representar, de alguma forma, em alguma medida, essa existência que realmente existe, essa luta entre o bem e o mal. Então, o livro vai trazer isso, a história vai trazer isso. Essa questão da luta entre o bem e o mal, ela já faz parte de diversas culturas que sobreviveram sobre a Terra e que existiram sobre a Terra. E até os dias de hoje, o próprio Evangelho, lá na sua carta ao Apocalipse,
eles vão falar, né, o Apocalipse ali vai falar dessa luta do bem contra o mal. No Velho Testamento também existem menções, referência a essa luta, e várias culturas colocam isso. A cultura indiana também tem lá as histórias, inclusive, por exemplo, no Bhagavad Gita. Bhagavad Gita, o Rambarata, que fala? Mahabharata, que o Bhagavad Gita é uma parte do Mahabharata, uma parte mais conhecida, assim. E o Krishna e o Arjuna, exatamente, a narrativa do livro começa exatamente nesse ponto em que o Krishna está conversando com Arjuna e eles estão no alto do monte e eles olhando lá para baixo estão vendo o exército reunido. Existe 2 exércitos reunidos lá embaixo. E o exército daqueles que estão lutando pelo bem contra aqueles que estão lutando pelo mal. Aí o Krishna, o Arjuna questiona o Krishna, falando para ele, escuta, mas como é que eu vou entrar nessa briga, nessa guerra, se lá embaixo, entre os 2 exércitos, tem aqueles que são os meus parentes. Tenho amigos, tenho conhecidos, tenho parentes, que uns fazendo parte de um exército e do outro. Então eu não posso tomar partido. Como é que eu vou tomar partido? Eu vou tomar partido contra os meus? Contra aqueles que são do meu sangue, da minha linhagem, tudo? E o Krishna vai dialogando com ele, mostrando com ele a respeito da necessidade que ele tem de tomar partido. É lógico que essa história é muito mais ampla, muito mais complexa, porque esses 2 exércitos representam aquilo que nós temos na intimidade. E todos nós temos esses 2 lados. Nós temos o lado sombra, que é o lado das nossas complicações, das nossas dificuldades, e aquele lado que é luz, que busca o bem. Ele é essencialmente bom e por isso ele busca o bem. Esse lado, exatamente, ele vai espelhar, na verdade, ele é, né, aquela, não é projeção, mas aquela criação divina, é a centelha divina. E a centelha divina, ela é luz em nós. Mas ainda é uma luz assim incipiente, ela é capaz de autoconsciência, mas a consciência dela ainda não tem aquelas expressões de maturidade, de intensidade, etc, etc. Então, na verdade, a guerra lá do Mahabharata, que é também a guerra que os muçulmanos vão falar ali, o Maomé foi falar lá da Guerra Santa, na verdade, é a guerra interna. Então, esses 2 exércitos estão dentro de mim. Por isso que Arjuna fala, mas eu estou lutando contra os meus, são os meus parentes. Ou seja, são as criações minhas. Agora, em outras culturas, em outros ramos de conhecimento, de filosofia, vão colocar isso, por exemplo, na figura do cordeiro e do lobo. Então, todos nós trazemos dentro de nós um cordeiro e um lobo. No Evangelho, Jesus trabalha alguma coisa nesse sentido, né? Que ele faz referência às pessoas como ovelhas e bodes. Em vez de ser o lobo, ele coloca na figura do bode, né? Exatamente esse lado mais nobre que nós temos e esse lado sombra que nós trazemos na nossa intimidade. Então, de alguma forma, a autora do Harry Potter trouxe esses elementos, que são coisas assim arquétipicas, né, do imaginário, da psicologia humana. E ela captou isso e trouxe isso de alguma forma nesse universo de trouxas e de magos. Então, nós podemos ver essa história do Harry Potter em 2 direções. Uma direção íntima, interna, em nossa intimidade. Então, cada um de nós temos um lado trouxa, ou seja, temos aquele lado que não tem preocupações de crescimento, de desenvolvimento, de aprendizagem, de conscientização, que esse lado sombra nosso. Nosso lado sombra, ele quer aproveitar os prazeres da vida, tudo aquilo que a vida oferece e tem de melhor.
Ele não quer realmente assim ter outras coisas mais. Ele quer aproveitar a vida de alguma forma. Os prazeres, a satisfação. Daí que a doutrina espírita vai falar dos 4 P's, né? Ela é a posse, prazer, prestígio e poder. São os 4 P's, a maldição dos 4 P's. Na verdade, a vida humana, de alguma forma, a gente pode analisar e ver que ela vai girar em torno dessas 4 questões. Poder, posse, prazer e prestígio. Tudo gira em torno disso. E, na verdade, o nosso lado sombra, esse lado trouxa que nós temos na nossa intimidade, vai girar, vai lutar, vai brigar por essas questões, por essas coisas. Aí que nasce a problemática. Então, a autora lá do Harry Potter vai trazer essas questões, de alguma forma, nas suas histórias. É lógico que ela projeta essa história aí para fora, mas a gente vê que é uma história assim, inspirada, não é uma história assim, muito ao acaso, apesar de ser a história infantil, assim, mais adolescente, né? Nem infantil não, né? Mas é como a gente estava falando no início, lá, antes de começar aí o nosso estudo, que é mais voltada para assim, para o público adolescente. Bom, antes de a gente prosseguir nesse bate-papo nosso, aí vamos ver algumas questões. O nosso grande problema, em qualquer área, em qualquer assunto que a gente aborda, em qualquer meio que a gente aborda, a gente vai esbarrar nessa questão aí, a gente está colocando nesse primeiro item aí. Para compreender pouco, é necessário saber muito. E aqui nós vamos bater de frente a diversos problemas, a diversas questões. Geralmente nós estamos conversando uns com os outros, nós estamos aí nas inter-relações nossas, e a gente considera que eu compreendo, que eu entendo. Não, eu entendo, sim, compreendi. Mas aí começam alguns problemas, quando a gente vamos adentrar em alguns temas, em alguns assuntos, que realmente vai nos exigir uma visão maior, uma compreensão maior daquilo que está sendo colocado, aí nós começamos a esbarrar e ver essa questão, o quanto que nós não, na verdade, não nos compreendemos uns aos outros. Na verdade, cada um de nós temos uma linguagem. Apesar de todo o povo brasileiro falar português, essa linguagem aqui do nosso país, né, português do Brasil, então nós conseguimos nos entender até certo ponto, mas na verdade nós não nos compreendemos, porque cada um, em função do seu estágio de entendimento, de cultura, de percepção que ele se encontra, de consciência, etc, 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 então vários elementos, nós temos um nível de entendimento e de compreensão. E muitas vezes, quando a gente está ouvindo o outro, a gente está achando que está muitas vezes compreendendo o outro, mas não estamos compreendendo. A gente pode até estar, de repente, entendendo o que ele está falando. Então, vocês estão falando comigo, eu estou entendendo perfeitamente o que vocês estão dizendo. Mas compreender não é entender. Compreender é ir muito mais. E aí é interessante que, nesse aspecto, que o Gurdjieff explicava isso de uma forma técnica muito excelente e muito boa. Mas nós não vamos entrar nesse mérito agora, porque não é o nosso objetivo estudar o tema da compreensão e como é que se processa a compreensão no ser humano de uma forma técnica. Não é esse o nosso objetivo. Então, a gente não vamos abordar isso. Mas a questão do compreender é que, muitas vezes, para eu compreender uma pequena coisa, eu tenho que saber muito. Então, por exemplo, essa questão do Harry Potter, por exemplo, dos trouxas. Daí eu peguei lá, li o livro, Trouxas, que maravilha, que legal, gostei da história, as pessoas assistiram o filme, adoraram o filme. Aí você vai perguntar para ela, mas você gostou de quê? Viu? Aí começou a complicação. Aí o pessoal fala, o poder sobrenatural que os alunos têm. Alguns podem falar isso, outros podem falar que gostou da história em si, outros dos efeitos. Ah, não, o filme tinha muitos efeitos especiais, muito legal, muito bacana.
Você viu aquela hora lá que o fulano fez aquilo, lançou o raio, não sei o que tem, aqueles bichos, como é que fala aqueles bichos lá, ele é... Tipo duende, assim. Não, bicho, não é folclórico, não. Não é histórico, não é folclórico. É tipo folclórico. Tipo da natureza. Uhum. Desse universo... Esqueci, gente, como é que não? A palavra, não fugiu. Grifo, duende, essas coisas assim lá, o dragão, essas coisas. Esses bichos assim, eles são, não é folclóricos, né? Aqui a gente fala que seria folclórico, mas tem uma palavra mais exata, mas agora me fugiu. Não vem na minha cabeça qual a palavra que é. Então, assim, ele... aí a gente vai vendo algumas coisas que a pessoa muitas vezes não conseguiu entender essa história totalmente. Os trouxas lá, para eles entenderam que trouxas é a pessoa que não tem magia, mas não avançou além do significado disso. Então, para eu poder entender essa história, esse significado, o que é trouxa, o que é mago, o que representa, aí eu vou ter que saber muitas outras coisas. Porque se eu não souber muitas outras coisas, eu não vou conseguir compreender isso que está sendo colocado. E isso se passa em tudo, em tudo. Então, por isso que muitas vezes as pessoas veem novelas, veem filmes, veem seriados, ou lêem um livro, mas não conseguem tirar todo o proveito, todo aquilo que, de repente, aquela história ali traz, coloca, demonstra, nos proporciona. Em diversos níveis, Bom, uma coisa que nós temos que entender também, para nos ajudar a entender essa história toda aí de quem são os trouxas e tudo isso nós já vimos falando até o momento, ou um outro ponto importante nós temos em mente é que todos nós somos espíritos. Todos somos espíritos. Então, o espírito não é só quem está morto, não. Eu sou um espírito e cada um de vocês são um espírito também. Mas então o que diferencia os espíritos dos espíritos? Bom, aí você tem que especificar. Porque geralmente no meio espírita, no meio espiritualista, ou no meio, vamos dizer, esotérico e tal, a gente refere àqueles que se encontram na dimensão invisível, que muitas vezes a gente designa os que estão mortos, mas na verdade eles não estão mortos, eles estão vivos, porque a morte não existe. O que morreu foi o corpo físico. Então eles estão desencarnados ou sem o corpo de carne. Essa palavra espírita, desencarnado, é uma palavra até interessante, ou seja, aqueles que estão sem um corpo de carne, que é esse corpo nosso, de carne, sangue, ossos, de líquidos. Então, eles não têm mais esse corpo físico, ou fisiológico, ou biológico. Por isso, a gente vai designar, a doutrina espírita vai designá-los de desencarnados. Então, muitas vezes, a gente se refere a esses entes, a essas pessoas, como espíritos. Mas, na verdade, é um erro aí, é um equívoco, tá vendo? Por isso que eu estou falando para vocês. Para a gente compreender um pouquinho, a gente tem que compreender muito, porque muitas vezes, nem no meio espírita, as pessoas têm esse conhecimento, essa informação, têm essa compreensão. Às vezes entende que estão falando de espíritos de pessoas que estão mortas, mas espíritos é só isso? Não. Todos nós somos espíritos. Nós somos espíritos encarnados. E vamos encontrar aqueles que estão desencarnados, ou seja, que não estão investidos ou revestidos por um corpo de carne. Mas todos nós somos espíritos. Ok? Um outro ponto também importante a gente ter em mente é que todos nós vivemos sobre inspiração. Todos nós. Tanto nós que estamos encarnados, quanto nós que estamos no plano espiritual, vivemos sobre inspiração. Nós sempre vamos estar sob inspiração.
Aí no universo vai existir uma hierarquia. Essa hierarquia pode ser vista em termos dimensionais. Não sei se vocês conhecem o conceito de dimensão. Também é um conceito bastante amplo, bastante complexo. E nós podemos aí ter uma aula só a respeito disso. Tá vendo, gente? Por isso que eu vou falando. Os temas são, assim, bem complexos, bem amplos. Então, nós temos isso que nós estamos aqui, esse mundo que nós estamos, esse universo que nós estamos, é uma dimensão. E nós vamos ter outras dimensões que são invisíveis para nós. E cada uma dessas dimensões são universos. Por isso que a ciência já está falando em multiversos. Ou seja, na verdade, a existência ela é composta de vários universos. Então, nós temos o universo visível, que é essa dimensão onde nós nos encontramos. E vamos ter universos que para nós são invisíveis, ou seja, o nosso olhar não vê. E as nossas percepções, os nossos 5 sentidos, não alcançam. Porque falar de percepção também é algo complexo, porque o ser humano tem percepções além dos 5 sentidos. Então, a gente não tem só 7 sentidos. Nós temos muito mais outros sentidos. Então, nós temos os 5 sentidos básicos. Vocês devem conhecer, né? O olfato, o paladar, o tato, a visão e a audição. São os 5 sentidos. Esses sentidos são sentidos biológicos ou fisiológicos, pertencentes ao organismo físico, ao corpo físico, ao corpo biológico. Mas, além desse, nós temos outros sentidos, que muitas vezes, aliás, são desconhecidos pela maioria, não são validados pela maioria, são ignorados pela maioria e são repudiados também pela maioria. Então, algo que eu ignoro, algo que eu repudio, como é que eu vou desenvolver isso? É interessante. Difícil. Você falar nisso, você vai lembrar da mediunidade. Porque, por exemplo, uma pessoa cega, ela tem percepção que a gente não tem a visão. É claríssimo para ela. Sim, mas isso não tem nada a ver com a mediunidade. Mediunidade é outra coisa. Pois é, eu estou falando a respeito dos sentidos. Sim. Porque uma pessoa cega, você fala assim, não está vendo nada, não percebe nada. Percebe muito mais do que a gente. A percepção delas é bem mais sutil do que a nossa. O que ocorre é que quando a pessoa tem a perda de algum sentido físico, algum dos 5 sentidos, elas tendem a desenvolver outros sentidos. Então, por exemplo, elas desenvolvem a audição, se elas são cegas, ou desenvolve o sentido do tato, desenvolve outros sentidos, para suprir aquele sentido que foi perdido, está inexistente. Agora, quando eu era criança, tinha um cego lá na minha terra, ele passava nos lugares e falava, ei, fulano, ele sabia que onde estava passando na loja tal, na rua. Dizer, o sentido do olfato, da audição, do paladar mesmo, fica muito mais aguçado. A pessoa percebe cheiros que a gente não percebe, ouve coisas que normalmente nós não ouvimos, então desenvolve outros sentidos. E alguns desenvolvem até sentidos que a parapsicologia vai designar, por exemplo, de 6º sentido. Ou no meio espiritualista vai desenvolver de sensibilidades, essa sensibilidade psíquica, ou até, por exemplo, mediúnica. O que é mediunidade? Mediunidade é o desenvolvimento ou o aparecimento de sentidos que estão além dos nossos 5 sentidos comuns. Aí vamos designar de mediúnicos. Aí vai existir uma diferenciação entre mediunidade e paranormalidade. Que no meio espírita, em alguns, no meio espiritista, né, alguns definem essa diferenciação e outros não. Existem algumas controvérsias aí, algumas brigas no meio espírita, mas não vamos entrar nisso. Porque, na verdade, sim, existe essa diferenciação, sim, de paranormalidade e mediunidade.
O que é a paranormalidade? A paranormalidade é aquele sentido que o ser, a pessoa, desenvolveu ao longo das vidas. Então, por exemplo, tem vamos supor, a vidência, ou seja, a capacidade de ver o mundo invisível, ou pelo menos uma parte, ou uma das dimensões do mundo invisível. Então, é uma pessoa evidente. Isso pode ser algo que ela desenvolveu. Então, ela olha e vê naturalmente, é algo dela, próprio do organismo dela. Então, isso é paranormalidade. E tem a vidência mediúnica. O que é a vidência mediúnica? Da mediunidade, se essa vidência aí for mediúnica. Ela não tem aquilo dela, ela não desenvolveu aquilo. Ela vai necessitar da presença de um espírito para acionar esse potencial dela, que ela tem em si. Então, a pessoa tem esse potencial nela, tem essa percepção. Mas, se um espírito não estiver ali presente, ou perto dela ali, ou de alguma forma não acionar esse canal aí, a gente vai falar canal mediúnico. Se não acionar esse canal aí, a pessoa não vai conseguir ver o mundo invisível. Já o paranormal, não. Ele não depende de espírito. Ele já vê por si. É algo dele. É algo dele, algo que ele, ao longo das suas vidas, ele desenvolveu essa capacidade. Então, aliás, o ser humano, nós estamos caminhando nessa direção. Então, no futuro, sei lá, daqui 1000 anos, 1 milhão de anos daqui, todo mundo vai ter esses sentidos desenvolvidos. Então, vai entrar em relação com o mundo espiritual normalmente, naturalmente, sem problemas. Isso, hoje à tarde eu fiquei pensando. Há 3 meses atrás eu presenciei uma situação. Hoje que a ficha caiu para mim. Caiu para mim assim, que eu vi o porquê que a pessoa fez aquilo. Hoje que caiu para mim. Então, assim, todos nós vivemos sob inspiração, todos. Porque, como dizia um grande expoente espírita aqui de Belo Horizonte, o senhor Honório Abreu, de quem eu tive a oportunidade de aprender muito com ele, ouvir ele muitas vezes, várias vezes, ele falava o seguinte, algo que eu achava interessante na época. Ele falava que não importa onde o espírito esteja, sempre vai ter um céu sobre sua cabeça e um chão sobre os seus pés. Não importa o nível do espírito e nem onde ele se encontra. Ele sempre vai ter um céu sobre sua cabeça e um chão sobre seus pés. O que significa isso? Ele estava dizendo, em outras palavras, que nós vamos ter, não importa onde que nós estivermos, nós vamos ter um universo acima de nós, que está além da nossa capacidade de percepção, de ver, e vamos ter um universo abaixo de nós. Então, nós estamos sobre a inspiração, não importa. Então, os espíritos puros, eles estão sob inspiração? Estão. Nós entendemos, compreendemos que ele esteja sob a inspiração divina, ou seja, direto de Deus. Por isso que Jesus vai falar nos evangelhos: eu faço a vontade de meu Pai, que estás nos céus. Também está nos céus, ou seja, Deus está além dele. E ele vivia diretamente sobre a inspiração desse Deus, porque ele faz a vontade de Deus. Então, essa vontade é a inspiração que ele está recebendo direto do Pai. Então, os espíritos lá mais acima vão inspirar os de baixo, o de baixo inspira, o de mais de baixo, o de baixo vai... Então, vai existindo diversas... É uma corrente que vem do alto a baixo. Agora, tem um pequeno problema. Nós somos tantos inspirados pelo alto, como também somos inspirados pelos de baixo. O que significa isso? De baixo e do alto. Do alto é aqueles que são mais esclarecidos. São aqueles corações que têm entendimento, têm consciência. Têm uma percepção maior do que nós. Têm uma maturidade maior do que a nossa. E os de baixo são aqueles que estão no mesmo estado nosso, mesmo estágio nosso, ou até pior do que o nosso. Então, os espíritos que estão acima de nós, nesse aspecto, tá? E nós estamos falando aqui de inspiração,
eles visam o bem e eles propagam o bem. Então, eles inspiram os seres ou as pessoas ao bem. Ok? Os que estão abaixo de nós, ou no mesmo estágio nosso, ou seja, abaixo de nós significa no mesmo estágio nosso para baixo. Essas pessoas, assim como nós, o que nós desejamos? Nós desejamos viver os prazeres do mundo. Nós não temos preocupação em melhorar como pessoa. Isso é balela. Esse é o que nós temos de ideal. Nós idealizamos. Nós dizemos que queremos. Mas, assim, a gente quer, sabe? A gente quer conciliar o diabo com Deus. O problema todo é esse. A gente quer chegar no céu, mas não queremos largar a mão, abrir mão dos prazeres que o mundo, que a vida, que esse mundo material nos oferece. A gente não está disposto a abrir mão da cervejinha, do sábado, da festinha junina, da canjiquinha, né, dos elogios, dos aplausos, e etc, etc, etc. Uma série de razões a gente faz isso. Nós necessitamos da atenção dos outros, do carinho dos outros, da cordialidade dos outros. Nós somos dependentes. Nós somos dependentes químicos dessas coisas. Então, daquilo que o mundo nos oferece. Nós somos viciados nisso aí. E na medida que nós vivemos esse estado, nós estamos fazendo o mal. Porque esse estado é mal. Esse estado aqui, esse mundo nosso, ele se contrapõe ao mundo de Deus, aos objetivos de Deus, às propostas de Deus. Porque Deus criou esse mundo para que ele nos servisse de base e de esteio para nos ensinar, para nos educar. Só que nós nascemos aqui, em vez de a gente usar isso aqui como material didático, por isso que vocês vão me ouvir falar muitas vezes nessa questão, material didático. Então, o mundo, a Terra e tudo que ela oferece é material didático para a nossa aprendizagem, para o nosso crescimento, para o desenvolvimento desses potenciais que nós trazemos em nossa intimidade, que a gente desconhece, que nós desvalorizamos, que nós não damos valor, e etc, etc, etc. Então, na medida que nós fazemos isso, nós nos opomos ou nos contrapomos a Deus. Por isso que no universo evangélico isso vai ser chamado de anticristo. Então, nós temos uma postura anticristo. E existe uma passagem lá de Jesus com Pedro, em 2 momentos, onde ele vai mostrar isso. Quando Jesus pergunta para os discípulos, para os apóstolos, quem dizem o povo, quem o povo, se referindo ao povo, quem eles dizem que eu sou? Aí os apóstolos falam, uns falam que o senhor é João Batista, que o senhor é isso, que o senhor é aquilo outro, o senhor é Elias. Você vê que isso aí é reencarnação. Porque Elias já estava morto. O João Batista também, nessa época, já estava morto. Tanto é que como é que Jesus ia poder ser João Batista? Meio impossível, né? Então, se Jesus fosse um desses personagens, seria ele reencarnado. Então, você vê que o Evangelho está falando de reencarnação. Tá vendo? E o povo fala que... Tá vendo, Diva? E o povo fala que a Bíblia não fala de reencarnação. Ué, mas isso aí é reencarnação. Como é que Jesus seria Elias, se não fosse Elias reencarnado? Aí Jesus vira e fala, e vós, quem dizeis que eu sou? Aí Pedro fala, tu és o Cristo de Deus. Aí Jesus diz, bem-aventurado és tu, sei lá, Joana, Barjonas lá e tal. Não. O Vicentino tá soprando trem ralado. Não tem nada a ver com Barnabé. Barnabé na época, Barnabé nem conheceu Jesus. Barjonas. O nome de Pedro lá, Simão Barjonas. Então, porque não foi tu que disseste isso, mas meu Pai que o disseste através de ti. Ou seja, inspiração.
né? Foi inspirado. Então, estava sob uma boa inspiração. E no segundo momento, o Pedro mesmo, novamente Pedro, quando Jesus está contando para eles tudo aquilo que iria acontecer com ele, aí o Pedro pega e fala: não permite que nada disso aconteça contigo, Senhor. Aí Jesus diz para ele: afasta-te de mim, Satanás. Então Jesus se referiu a Pedro como Satanás. Olha só, ver. Está tudo lá na Bíblia. Ou seja, nesse momento, Pedro estava sob uma má inspiração. Ele não estava bem inspirado, porque eram forças sombrias, esses elementos, essas forças que se opõem, vamos dizer, como dizem alguns, à construção do reino de Deus entre nós. Essas forças se opõem, por isso que elas são anticristo, são o anticristo, eles que estavam inspirando o Pedro naquele momento. E todos nós vivemos sob esses dois tipos de inspiração. Daí a necessidade, Jesus vai nos colocar da vigilância e da oração. Ou seja, de um estado íntimo nosso, de a gente estar atento, consciente dessas questões em nós. Porque muitas vezes nós agimos sob inspiração negativa ou menos nobre. Inspiração não adequada. Ou infeliz. Vamos por aí afora. Bom, e por que nós estamos falando isso? Então, nós falamos dessas inspirações boas e más. Então, que existem inspirações boas e más. Nós falamos sobre isso. Bom, para entender essas inspirações boas e más, sobre um outro aspecto, nós vamos ter aí 7 grupos de pessoas. Nós temos pessoas más, pessoas pseudo-más, pessoas pseudo-boas, pessoas superiores, pessoas conscientes e pessoas cósmicas. Aí Márcia e Diva, acho que a Diva, ela tá, a internet dela lá. Pessoas o quê que você falou? Cósmicas. Cósmicas. Aí vocês acham que nós estamos em qual nível aí dessas pessoas aí? O que vocês acham? De pessoas más. Pessoas más? Bom, nós estamos no nível 1? Nossa, que tristeza. Pessoas pseudo-más, pseudo-boas, pessoas superiores. Acho que a Diva... Ou então pode ser pseudo-boas também, né? De vez em quando é boa, de vez em quando é ruim. Exatamente. Então, Diva, acho que eu nem vou te perguntar, porque como a sua internet está caindo, né, você não deve estar aí acompanhando o raciocínio. Nós estamos perguntando aqui qual grupo de pessoas que nós nos encontraríamos. Nós temos 7 grupos de pessoas, esses 7 grupos aí que está apresentando na tela aí. Bom, nós estamos aqui, né, no nível 3 aqui, né? Pessoas pseudo-boas, porque tem hora que nós somos maus e tem horas que nós somos bons. Então, nós estamos nesse grupo de pessoas, coisas. Então, se nós estamos aqui, nós vivemos sob a inspiração das pessoas boas, superiores, conscientes. Então, as pessoas cósmicas inspiram as pessoas conscientes. E as pessoas conscientes inspiram as pessoas superiores inspiram as boas, e assim vai até chegar aqui embaixo. Então, na verdade, nós estamos em processo de crescimento, em processo evolutivo. Então, nós estaremos evoluindo. Nós iniciamos abaixo disso aqui, aí chegamos nesse estágio aqui, nós entramos no reino humano. Ela está apresentando... A Diva está passando a mensagem que foi na tela dela, a tela acho que deve estar negra, escura. Diva, depois você vai ter que assistir o vídeo lá, na apresentação do vídeo que nós vamos disponibilizar. Mas pelo menos se você estiver acompanhando pelo áudio, vai acompanhando pelo áudio e esquece, não preocupa com o vídeo, não. Aí depois você assiste o vídeo, torna a rever lá, e você pode acompanhar pelo gráfico, né? É melhor ir acompanhando aí pelo áudio. Bom, então nós estamos nesse nível. Nós adentramos aqui. Legal, bacana.
Tá falando que sim, que tá ouvindo bem, então beleza. Depois você assiste o vídeo e vê os gráficos que a gente está apresentando, então você rever aí, tem a oportunidade de rever, reouvir novamente para você refletir melhor, né? Então, as pessoas pseudomás, por exemplo, tanto recebem influência de baixo quanto de cima. E assim vai nessa proporcionalmente. Então, as pessoas cósmicas também elas estão recebendo influência das pessoas conscientes. E da influência de Deus, né? Que embaixo estaria Deus, né? O nível 8 aqui seria Deus. Mas aí só tem uma coisa, porque na medida que você vai subindo na hierarquia, você consegue barrar ou não se deixar levar pela influenciação de baixo. Aí você só se submete à influenciação de cima. Ou seja, você passa a ter controle, o que não é o nosso caso. Nós não temos controle, aliás, nós nem temos consciência dessas coisas. A gente nem sabia disso. Ó. Hoje que vocês estão aprendendo isso. Então, a gente nem sabe a esse respeito como é que eu vou ter algum controle. A primeira coisa para eu ter algum controle é saber. Ter o conhecimento de. Senão, não tem como ter controle nenhum. Bom, e por que eu estou falando tudo isso aí? É por causa disso aqui. Ó. Nós vamos ter alguns livros, até filmes, arte, no meio artístico, por exemplo, pinturas, músicas, teatros, apresentações, que são eminentemente inspirados. Por exemplo, a gente até, não sei se nós passamos no grupo Conhecer, acho que passamos há mais tempo, não sei se vocês estão lembrados, aquela música do Almir Sater. Inclusive, ele foi num programa, agora esqueci o nome da moça lá, que já morreu também, já é falecida também, num programa Viola Minha Viola. Eu esqueci o nome da apresentadora. Acho que é Inês que achou. Não, nem Inês não. É nesse nome não. Aí, nesse programa, ele vai contar lá para a moça lá como que eles receberam, ele e o Renato Teixeira, como que eles receberam a música. Então, você vê, assim, que é inspirado. Foi realmente uma inspiração. Então, nós temos isso. Nós temos várias, às vezes, pintura, música, poesia, livros, filmes, seriados, teatro, muitas coisas de novelas, algumas cenas, algumas coisas lá, até minhas histórias, que são inspiradas. Então, por exemplo, alguns livros que a gente vê claramente que foram inspirados, esse livro aqui, por exemplo, do Fernando Capelo Gaivota. Em português é Fernão Capelo Gaivota. E o Fernando, em espanhol, é Juan. Então, aqui está na imagem do Juan. E isso aqui nesse livro tem uma passagem que vai falar, né? Tens a liberdade de ser tu mesmo, teu verdadeiro ser, aqui e agora, e nada pode se interpor em teu caminho. Então, na verdade, é o que a gente sempre fala para vocês também, né? A única pessoa que se interpõe em nosso caminho somos nós mesmos. Não existe ninguém que possa se interpor no nosso caminho. Nós é que somos o problema, nós é que somos a questão. Tudo está nas nossas mãos. Se eu quiser, se eu querer, eu vou e faço, eu vou e trabalho. É isso mesmo, Diva. A Diva está falando aqui, Inesita Barroso. É isso mesmo. É esse nome mesmo, da Viola Minha Viola, Inesita Barroso. Nós até passamos esse vídeo lá no Grupo Conhecer, ela contando, o Almir Sark, no programa dela, contando essa história. Está até no YouTube. Se vocês procurarem no YouTube, vocês encontrarão. Nós passamos o link do YouTube no Grupo Conhecer. Então, que a música lá, ela foi, eminentemente, vê claramente que foi inspirada. Esse livro aqui também foi inspirado. Se vocês verem o... Aí, como é que chama o nome do rapaz? Deixa eu ver, aqui está o nome dele aqui? Acho que não está o nome dele aqui. Prêmio de Oscar, porque esse aqui é do filme. Me fugiu o nome dele aqui agora, do autor do... Fernão Capelo Gaivota. Richard não sei o quê, né? Porque esse filme, esse livro, eles fizeram um filme
até com as músicas do Neil Diamond. Inclusive, está falando aqui, ó, as músicas do Neil Diamond. Muito bom o filme. O filme é excelente, maravilhoso, esse filme. É Richard Bach, o nome do autor aqui, está aqui, ó. A novela Richard Bach. Esse livro, ele é fantástico. Eu tenho ele, maravilhoso, estou até precisando de reler ele, tem muito tempo que eu já li ele umas 5 vezes, esse livro. Ele é fantástico, vale a pena. Uma história O filme, então, é maravilhoso, com as músicas do Neil Diamond, aí fica muito legal o filme, muito legal, muito bacana mesmo. É um filme que deveria estar na biblioteca. Eu acho que eu tenho ele em DVD em algum lugar aí, mas eu não encontrei a cópia original do DVD, porque os DVDs que vinham com a cópia original, ele não vinha com legenda em português. Então, uma pena. Mas maravilhoso. Então, esse livro é muito inspirado. Um outro livro inspirado é esse do Pequeno Príncipe, onde que essa frase também é uma frase do livro, onde acho que Raposa vai dizer para o Pequeno Príncipe, né? Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Uma frase que tomou conta do mundo na época que o livro fez sucesso, do Pequeno Príncipe. É um livro também que foi inspirado. Se vocês leem a história de como que os autores desses livros receberam escreveram um livro, vocês verem assim que é praticamente um livro mediúnico. Nem inspirado, não, é um livro mediúnico. Esse livro, O Pequeno Príncipe e Fernão Capelo Gaivota, eu considero eles livros mediúnicos. Agora, já o livro do Harry Potter, não, é um livro inspirado. A autora, com certeza, foi inspirada e desenvolveu toda uma história aí por trás. É por isso que nós estamos trazendo essas questões aí para vocês. Um filme, por exemplo, que é bastante inspirado, o filme Matrix, onde o filme Matrix vai colocar e vai trazer uma ideia que já é super antiga, né? De que nós vivemos em um mundo de ilusões. A base do filme é exatamente essa, né? A Matrix é esse mundo de ilusão. E segundo o conceito do filme, né? esse universo que nós vivemos aqui, ele é uma Matrix. E, na verdade, é verdade mesmo. Esse universo nosso é uma Matrix. Ele não tem realidade. A nossa realidade não é real, é uma ilusão. Só que a gente vê, você vê, quando nós nascemos nesse mundo aqui, a gente faz uma inversão de valores. Porque o mundo real é o mundo espiritual. Tanto é que vocês vão ver os espíritos colocando isso. Ou seja, aqueles que estão desencarnados, colocando isso para nós. Que esse mundo nosso aqui é ilusão. Então, quando nós estamos aqui, a ilusão passa a ser real e o real passa a ser ilusão. Então, nós fazemos uma inversão de valores. E é por isso que a gente sofre um grande impacto, um grande choque quando a gente morre. Porque quando a gente morre, né, ou seja, nós não morremos. Né? Quando o nosso corpo físico morre, as suas funções param e existe um desligamento da minha consciência, do meu ser, desse corpo físico, desse corpo fisiológico ou biológico, aí eu adentro ao mundo real, ao verdadeiro mundo, a essa dimensão, a esse universo real. Aí eu tenho um choque, porque eu vou ver que isso aqui, sabe, aí coisas que eu dava valor não tem sentido nenhum. Coisas pelas quais eu vivia em função de... Foi-se. Acabou. Não tem substância, não tem sustentação. E aquilo que eu deveria valorizar, eu joguei fora, eu desprezei enquanto estava aqui. Então a gente percebe que nós vivemos realmente numa inversão de valores. Então esse filme Matrix também é um filme muito bacana, muito legal. As pessoas lá, né, os produtores e autores do filme conseguiram implementar no filme lá essa questão de efeitos especiais, mas muitos ficam presos a esse lado do filme, mas não vê, porque esse filme, na verdade, ele é tremendamente filosófico.
O filme Matrix é imensamente filosófico, coisa que a gente não percebe e não se dá conta. Muitas pessoas não valorizam esse lado, até repudia esse lado. Porque se você pegar lá, porque são 3 filmes, né? Uma trilogia. Se você pegar o filme 2 e o filme 3, eles são mais filosóficos ainda do que o filme 1. Aí muitos não gostaram do filme 2 e o 3, não gostaram da continuação, porque eles são muito mais filosóficos. Então, a maioria, na verdade, está interessada mais na ação, nos efeitos especiais, e não na história em si. Eu já fico mais atento à história. Eu gosto mais de ouvir e ver a história. Então, é um filme muito interessante, que vale a pena. Aqui em casa mesmo, nós fizemos até algumas sessões, né, com algumas pessoas para assistir o filme. A gente ia assistindo o filme e ia discutindo o filme. Foi muito interessante para algumas pessoas. Muito legal. É um filme realmente muito, assim, super interessante. Então, é um filme também bastante inspirado. Já vi que as pessoas foram inspiradas. Essa imagem que eu estava procurando, né? Na verdade, essa imagem que eu queria colocar aqui atrás, do pano de fundo aqui, mas aí eu esqueci de salvar ela e quando eu procurei... mas essa que está aí também está legal também. Ficou legal. Então, Harry Potter. Harry Potter também é uma história que com certeza a autora foi inspirada. Você vê ali nitidamente várias linhas de inspiração. E esse universo mágico que nós estamos falando no início lá, na verdade, o universo mágico, né, é o universo das pessoas conscientes, daqueles que sabem, daqueles que entendem, daqueles que têm uma visão maior da vida, uma percepção maior da vida, estão mais lúcidos. E os trouxas são aqueles que desprezam essas coisas. Então, para os trouxas, magia não tem valor nenhum, não tem sentido nenhum, e nem existe. Quê? Você está ficando doido? Onde já viu magia? Não, isso não existe, não. Isso é coisa de filme, é coisa de ficção, é coisa irreal, não tem realidade. Assim como nós fazemos. O mundo real, o mundo espiritual, não, isso não existe. Espírito, não. Isso é coisa de espiritismo, é coisa de cabeça de gente doida. Quem não escuta muito isso por aí? Não existe nada disso, não. E é interessante que a igreja fala de uma vida pós-morte, fala da alma, mas despreza o mundo espiritual. Interessante, né? Aí você vê como a mente humana é absurda, é contraditória. É muita loucura, né? O ser humano vive num universo louco. E por isso mesmo o Harry Potter vai designar esse universo de trouxas, o universo dos trouxas. Ou seja, o que é trouxa? Trouxa é aquela pessoa boba, que é facilmente enganada, que é facilmente enrolada, que é facilmente manipulada, porque ela não tem conhecimento, ela não tem informação. Ou seja, dentro da nossa linguagem, daquilo que nós temos de conhecimento, a gente vai falar que essas pessoas vivem adormecidas. Então, se nós estamos adormecidos, se nós não estamos no nível de consciência, de lucidez, nós somos trouxas, porque somos facilmente manipulados, facilmente enganados. A gente vê isso na nossa vida prática. Chega um político lá que cansou de roubar, que está deitando e rolando, roubando. Aliás, todos os políticos aí roubam. Não tem exceção nisso, não. A pessoa fala é exceção, mas é só por boa vontade. Na verdade, boa vontade. O nosso desejo é que existissem exceções. A questão é de quando a pessoa rouba. Ela rouba menos ou rouba pouco? Porque, se você for olhar bem, até o salário desses políticos é um roubo. Como é que num país onde o salário mínimo é de R$1.000, um político ganha R$100.000 por mês? Isso é roubo. Roubo descarado, roubo legalizado. E se eles ficassem só nisso, não, mas eles roubam muito mais ainda. Porque eles pegam lá verbas, o orçamento secreto, então todos eles estão roubando. A questão é quanto eles estão roubando, mais ou menos. Então, a questão é essa. Todo político é corrupto de alguma medida aí. Aí chega o cara lá, entendeu? E um monte de gente defendendo essa turma. Com todo esse descalabro. Com todo esse absurdo.
Aí existe a grande turma defendendo, que são o quê? Trouxas. É ou não é trouxas? São trouxas. Dentro do universo do Harry Potter são trouxas. Esse é o nosso estado. Somos trouxas. Gente é enganado facilmente. Chega um pastor, um padre, alguém aí que tem uma lábia maior, uma lábia menor, melhor, tem um conhecimento, conta historinha para nós. Por isso tem tanta gente caindo em golpe. A torta direito. Cai em golpe do WhatsApp, golpe do Facebook, golpe disso, golpe daquilo. E nós vivemos no universo de mentiras. A pessoa chega, mente para você, você compra a mentira dela, é levada pela mentira dela. Então, realmente, a autora do Harry Potter está coberta de razão. É um universo de trouxas. Nós somos trouxas. Agora, a questão é que nós podemos deixar de ser trouxas. Isso é possível. Basta a gente querer. A gente pode entrar nesse universo de magia. É essa a grande disputa lá no universo mágico, né? Como eu falei para vocês no início, que dentro do Harry Potter, aí ela vai representar essa luta do bem e mal entre os magos, entre aqueles que entendem, em função, ou seja, daqueles que querem divulgar o conhecimento, que querem trazer o conhecimento a público da magia, e aqueles que querem impedir. Uns até por boa vontade, porque eles consideram que se você disponibilizar essa magia, como uma pessoa é trouxa, pode utilizar isso para o mal, mas eles estão fazendo isso, né? E outros porque não querem perder o domínio, não querem perder o controle, porque na medida que você tem o controle do universo da magia, você tem o controle sobre o universo dos trouxas. Você pode manipular os trouxas facilmente. E na vida, nós vemos exatamente isso. Então, no mundo hoje, existe, inclusive, essas teorias de conspiração, vai falar também sobre isso também. Inclusive, até alguns autores espiritualistas, e até mesmo no meio espírita, até espíritos colocando isso, que existe uma luta, uma briga entre o bem e o mal. Ou seja, a luta entre as trevas, que representa aqueles seres, aquelas pessoas que querem dominar o mundo, querem manter o mundo na ignorância, querem manter esse controle político, religioso sobre as pessoas, controlar essas pessoas nesse nível, manter elas nesse nível que está, porque aí nós servimos de pasto para elas, de alimento para elas se alimentam de nós e vivem através de nós, ou seja, nós é que mantemos o seu universo, o seu mundo. Então, se a humanidade se conscientizar, o seu universo cai. E qual universo é esse? O universo das trevas, o universo das sombras, é o universo da dominação. Então, alguns vão falar da política do anticristo. Então, existe realmente essa luta mesmo. Alguns vão designar essa turma aí daquele controle das eminências pardas, né? Alguns até definem alguns, por exemplo, eles falam que os Illuminatis, por exemplo, pertencem a essa ordem que quer controlar o mundo e tal. Existem várias teorias nesse sentido. Não sabe esse negócio do Illuminati? Você sabe também? Eu sei que você já contou. Na verdade, você conhece, Márcia? Viu falar nos Illuminati? Já ouvi falar. Já ouviu falar? Porque quem viu, por exemplo, leu aqueles livros, o filme ou o livro lá, né, do que cara lá que escreveu Da Vinci lá, o Código Da Vinci, lá eles vão fazer referência aos Illuminati. Na verdade, o Illuminati, segundo os históricos, né, ele é uma ordem que nasceu dentro da Igreja Católica, lá, Apostólica Romana, que buscam o controle e o domínio desse mundo, vamos dizer, mágico, né? Desse mundo, mas dessas informações, desse conhecimento, né? Desse conhecimento que está aí vamos dizer, oculto, né? Desse universo do esotérico, ocultista, né? Então, são os guardiões e não permite que esses conhecimentos e informações sejam divulgados, venham a público. Inclusive, a Igreja Católica, no Museu lá de Roma, eles têm provas contundentes da existência dos espíritos, do mundo espiritual e da manifestação ou intervenção
desse mundo, desse universo espiritual no mundo físico. Existem várias provas lá, incontestáveis lá, mas eles mantêm. Inclusive tá em exposição no próprio Museu de Roma. Se você for lá visitar, você vai poder ter acesso a alguma desses elementos, né, que seriam comprovadores desse universo invisível, né, da intervenção dele. Nossa amiga falou que isso fazia reunião mediúnica, né? Na verdade, esse mundo da igreja, esse mundo religioso aí, ele é um mundo bem oculto, né? Que a gente não sabe o que se passa ali nos bastidores ou por trás daquelas paredes. Assim como ocorre no mundo político. Então, no mundo lá, você acha lá que não existe lá trancinha lá entre o STF, o Congresso e o Palácio do Planalto? É lógico que existe. Existe trancinha para lá, trancinha para cá, ali não tem nada desconhecido, não. Todo mundo está sabendo de tudo. Existe ali um jogo de interesses. É um jogo oculto. A gente não faz a menor ideia do trança a trança e das manipulações que existem ali. E, inclusive, sobre a perspectiva espiritual, existem alguns livros aí narrando o lado espiritual dos bastidores da política, aí é algo nojento. Da influência dos espíritos, da manipulação dos espíritos. E, lógico que eles vão colocar que também existem os trabalhadores do Cristo tentando apaziguar as coisas, por exemplo, vai aprovar uma determinada lei. Existe um movimento dos espíritos das trevas inspirando aquelas leis e tentando levar elas a serem aprovadas, né? Ou seja, oficializadas. E existe também o trabalho dos servidores de Jesus, dos servidores da luz, os servidores, será como vocês quiserem colocar aí, também tentando impedir ou tentando esclarecer e convocar a responsabilidade dos ministros do STF, os próprios governo da época, aqueles que estão em volta do governo. Mas é aquela história, né? A gente ouve com mais facilidade quem? As trevas ou a luz? A quem nós submetemos, né, com mais facilidade? De qual inspiração nós aceitamos, né? Mas né? com quem nós sintonizamos? É que está a questão, né? Bom, gente, a gente está caminhando aí mais para o final aí. Passa rápido, né? Está faltando aí uns 15 minutos aí. Tem alguma coisa que vocês gostariam de perguntar? Não, 15 minutos. Nós começamos. A gravação está 1:12. Tem um elemento, alguma coisa que vocês gostariam de trazer, observar, Vicentina, Márcia, a Diva, apesar de toda hora sai e volta, mas a internet dela cai lá. É interessante, porque a magia eu ligo muito ao conhecimento mediúnico, ao conhecimento espírita. Se você for, na verdade, o universo mágico, né, quando você coloca aí até mesmo que é o universo xamânico, né, desse xamanismo, tem muita relação com a mediunidade. Né? E quando a gente já participou de muitas reuniões mediúnicas que a gente viu o trabalho da espiritualidade, quando eles manipulavam essas energias negativas e tal, né? Aí você vê assim, a ligação, assim, a beleza de quando a pessoa trabalha no bem e é salvo por todos esses bons espíritos. Gente, é bonito demais da conta, nossa. Existe principalmente se você pegar aí o meio espiritualista aí, em relação a Umbanda, Quimbanda, ao Candomblé, esse universo aí, né? Eles fazem mais ligação ainda entre magia e as práticas mediúnicas, né? Então, assim, tem muita correlação, né? Inclusive, eles falam de magia, né? Magia. É lógico que no universo do Harry Potter, a autora ampliou essa questão aí de magia para um pouco mais além, né? Até quando toma partido. Né? Deu assim, vamos dizer, um aspecto de objetividade à questão, né? Um certo olhar, né? Mais objetivo. E jamais, né, se eu pegar aí, ó, aí na linha de pensamento da Umbanda, da Quimbanda, do Candomblé,
e etc., eles trabalham mais isso de uma forma mais supersticiosa, mais subjetiva, né? Conectado com essas questões das manifestações desse mundo invisível e da interferência do mundo invisível, ou da atuação do mundo invisível sobre o mundo visível, né? Sobre o mundo físico. Eles fazem muito essa correlação. E tem uma também que eu percebo, a certeza. Quando você conhece esse outro lado, por exemplo, a gente tem muito mais segurança em qualquer área, devido ao conhecimento que a gente tem. Então, quando a gente vê, igual você deu os exemplos do Lumar, tá, que quer controlar, ou mesmo a Igreja Católica, você vê que a pessoa fica insegura por falta do conhecimento. E quando ela tem o conhecimento, ela tem segurança, ela vai em qualquer lugar, é aquela história. E sai do mesmo jeito que entrou. Agora, quando a pessoa não tem conhecimento, até no boteco da esquina ali, ela sai contaminada. Quando nós fazemos partes, né, desse universo dos trouxas, ou seja, nós estamos nesse estado, né, de trouxas, aí realmente é muito triste, né? Nós estamos, vamos dizer, debaixo da chuva, e sem capa e sem guarda-roupa. Nós estamos, vamos dizer, por conta própria. E na medida que você vai tomando conhecimento de tudo isso que a gente estamos trazendo, estamos informando, nós vamos esclarecendo, na medida que você vai constatando, entendendo, compreendendo isso, e até em certa medida conseguindo vivenciar algumas experiências nesse universo, nessas áreas, aí você começa a despertar para outros valores, para outras percepções, um outro entendimento. Aí você passa a ver a vida de uma outra forma, de outra maneira. É mais difícil ser enganado, né? A gente vai despertando o nosso potencial de inteligência. E, na verdade, nós temos inteligência, nós somos seres capazes de aprender. Agora, a nossa grande questão é no que eu invisto a minha inteligência. Tem algumas pessoas que investem a sua inteligência no mal, ou na conquista dos prazeres e da satisfação da vida aí, daquilo que a vida nos propicia nesses terrenos de poder, prazer, posse, prestígio. E na medida que a gente vai fazendo isso, nós vamos embotando ou entorpecendo os nossos sentidos espirituais. Essa é a questão. Ou seja, a gente vai se adormecendo muito mais. E nós vamos, na verdade, nós estamos alimentando o nosso estado de sono. É na medida que eu vou aprendendo, que eu vou compreendendo, que eu vou entendendo essas coisas, eu passo vamos dizer, tirar os véus sobre esses sentidos espirituais. Por isso que eu vou acordando, eu vou despertando. E é nesse sentido que Jesus falava, que nós estamos no estado de cegueira. O que é cegueira? É exatamente essa incapacidade de eu enxergar, de eu ver, de eu perceber, de eu entender. Se eu estou nesse estado, eu fico sujeito às intempéries, que eu nem sei como me defender delas. Nem sei como me proteger das intempéries, das dificuldades da vida. Então, por exemplo, se eu sou cego, eu não consigo enxergar a pedra que está na frente. Eu tropeço nela e, puf, cai, me machuco. Né? Posso até morrer em função disso. Já se eu estou desperto, se eu vejo a pedra, eu consigo evitar o choque, ou cair, levar uma queda ali. Então, eu posso me resguardar de muitos males, muitos danos. Daí a importância de eu despertar, de eu acordar. E para isso eu tenho que aprender. Então, o primeiro passo é eu saber que eu estou nesse estado, estou nessa condição. Ou seja, para eu deixar de ser trouxa, eu tenho que perceber que eu sou um trouxa. Senão não tem como eu conseguir descobrir esse universo da magia. É a mesma coisa que os defeitos da gente. Se você não tem conhecimento dele, ele não existe para você. Sim. Então a gente tem que ficar atento para tentar Com certeza. E aí, em relação à nossa intimidade, é exatamente isso. Porque não tem como eu desenvolver esses potenciais que eu trago em mim, que eu tenho em mim,
seja de inteligência, seja de percepção, de compreensão, ou esse despertar, não tem como eu vivenciar esse despertar se eu não começar a me educar. Ou seja, eu tenho que fazer um redirecionamento do meu desejo, do meu querer, daquilo que eu busco, daquilo que é prioridade na minha vida. O que é prioridade na minha vida? É buscar o prazer ou é o reino dos céus, como Jesus colocava? Então, se eu passar a viver em função do reino dos céus, agora tem uma questão, para eu poder entrar nos céus, eu vou ter que trabalhar, eu vou ter que mudar, eu vou ter que me transformar. Esta é a salvação. Então, quando eu consigo me adentrar no reino do céu, significa que eu salvei, ou seja, eu saí do universo trouxa e entrei no universo da magia. Eu acho que esse mudar, esse transformar, porque a gente fala assim, é muito difícil. Mas começa nas pequeninas coisas, no dia a dia. Porque às vezes a gente quer pegar lá na frente. Na verdade, quando eu falo assim, isso é difícil, isso aí é uma justificativa para a minha má vontade, para a minha acomodação. Na verdade, eu não quero sair da posição onde estou. Então, em vez de eu ser honesto, ser sincero, falar assim, olha, eu quero continuar aproveitando a vida e viver esses prazeres que a vida tem. Depois, do lado de lá, eu resolvo. Mas outro dia, conversando com uma pessoa, ela falou, nossa, Cristina, é muito difícil. Aí eu virei para ela e falei assim, para que você está pegando o longe de você? Pega o que eu perto. Porque eu perto, você eu já respondo assim, se fosse fácil, a porta não seria estreita. Mas é porque a pessoa não tem tanto conhecimento assim. Aí eu quis falar isso para ela ver o seguinte, as coisinhas dela com a mãe dela, as coisas lá. Sim, o trabalho sobre si vai exigir da minha parte um empenho, um esforço, um desejo e um querer. Por isso que a porta é estreita. Tudo que representa trabalho, representa esforço, representa demanda, estreito. Tudo aquilo que me leva à acomodação, eu não tenho que fazer nada, eu vou ficar lá, lá vontade, vivendo, é porta larga. Então, é lógico que nós optamos pela porta larga, ok, eu quero ficar acomodado. Qual que é o sonho de todo mundo? Aposentar, arrumar uma rede, ter uma sombra e alguém para lhe servir uma aguinha e suco. A gente fala sombra e água fresca, exatamente isso. Então, nós queremos a acomodação. A gente não quer trabalho. A gente quer, é igual a mãe da sua amiga lá contava pra gente. As pessoas passavam na porta dela pedindo prato de comida, falavam assim, olha, tem aqui o quintal para limpar aqui, você corta a grama aí, eu vou te dar isso ou aquilo, vou te pagar tanto. Não, eu não quero não. Somos nós. Porque a gente não quer ter trabalho, a gente quer apreciar os prazeres da vida, mas sem esforço. Esse negócio, por exemplo, para eu estar aqui hoje, para vocês estarem aqui hoje, de repente vocês têm que fazer o esforço de largar uma festa junina, largar um encontro com a família, entendeu? Tem que fazer alguns tipos de esforço para se dispor a estar aqui, ouvindo, participando, interagindo. Mas não, aí a festa junina é mais importante, o encontro no barzinho é muito mais importante, o meu seriado que eu estou assistindo é mais importante. Aí vai vindo muitas outras coisas mais importantes. Mas aí entra aquela história que eu li hoje, aquele livro lá que eu estava comentando com você. Às vezes a pessoa não está pronta também, né? Ela não quer, né? Na verdade, não quer. Pronto, nós sempre estamos. Na verdade, nós não queremos. Por isso, a gente fala que não está pronto, porque a gente não chegou ainda a nos despertar para a necessidade de a gente acordar. Por enquanto, acordar, para a maioria, não é uma necessidade. É algo sem sentido, sem significado. Então, elas não estão realmente prontas. Ou seja, ainda são trouxas mesmo. Porque dentro desse universo dos trouxas, acho que faltou nessa coisa aí, por exemplo, a autora do Harry Potter trabalhar a questão, por exemplo, de que existem aqueles que querem deixar de ser trouxas. Estão buscando, às vezes não sabem o caminho, não sabem como fazer, mas tem um desejo de querer isso. Por isso que quando Jesus veio pregando, existiam aqueles que iam atrás dele. Muitas vezes, lógico, que iam lá buscando cura, buscando a solução dos problemas, que ainda não entenderam o real objetivo e a proposta do Cristo. Ainda não compreenderam, mas pelo menos já estão saindo desse universo de tanta infantilidade. Aí é aquele cego que... Porque quando Jesus vai mostrar isso, no Evangelho vai mostrar isso,
Quando Jesus cura ele, pergunta, como vês? Eu estou vendo as pessoas lá como árvores lá ao longe. Que andam. Não, como árvores lá que estão longe lá. Então, significa que a pessoa começou a despertar, começou a ver a realidade. Não consegue ainda ver o mundo real. É esse o estado de todos nós. Nós estamos nesse patamar. Todos nós nos encontramos no nível que está começando a ver, a entender que existe alguma coisa a mais na vida, e essa alguma coisa a mais é mais fundamental e mais importante. Ele está começando a valorizar esses aspectos, enquanto a maioria ainda não dá valor nenhum a essas questões. Consideram secundárias. Ainda na estatística que você falou que 80% da humanidade não quer saber dessas coisas. A espiritualidade é que coloca que 75% dos seres humanos não tem nenhuma preocupação com as questões espirituais. Não tem nenhuma preocupação com essas questões. Eles querem realmente viver e aproveitar a vida. 75%. Então, pelo menos, nós já estamos saindo desses 75%. Nós fazemos parte ali de uma porcentagem pequenininha ali daqueles que já querem, já buscam, já estão começando a entender algo mais, o que é excelente, né? Gente, aproveitar esses minutinhos finais aí, até por ter falado disso antes com vocês, nós estamos criando, já falamos isso nos grupos, estamos falando isso em todos os grupos, já colocamos lá no grupo Conhecer, inclusive. Nós vamos talvez interromper, provavelmente nós vamos interromper as lives de sábado e vamos colocar no lugar dela um estudo. E nós estamos pensando em deslocar isso para terça-feira, para as terças-feiras, porque a gente considera que talvez nas terças-feiras possa vir a ter mais adesão. E ao sábado a pessoa, mas é meu dia de descanso, é meu dia que eu tenho para sair com a minha família, para estar com a minha filha, e não sei o quê, não sei o quê. Aí a adesão aqui nos nossos bate-papos, na nossa conversa aqui é bem pequena. O que vocês acham aí, Márcia, Diva, aí, de ser aí às terças-feiras? Aí você toda terça-feira, nesse horário também, né, de 7h30 às 9h. Das terças-feiras. Então, nós vamos fazer um estudo. Na verdade, é uma live, continuar a live, mas só que em vez de ser uma live assim, de assuntos mais diversos, nós vamos abordar estudos mais específicos. E para isso, a gente vai começar estudando esse livro aqui, chamado Psicoterapia no Além, né? Só que nós vamos designar o estudo de psicoterapia espiritual. Então, nós vamos, durante esse estudo, nós vamos ler, vamos começar por esse livro, talvez a gente faça um intercâmbio de assuntos desse livro com outros assuntos, na medida que surgirem dúvidas, surgirem perguntas, surgirem questões, a gente pode ir intercambiando com outros assuntos, porque aquilo que eu falei na live de hoje, para a gente compreender pouco, é necessário a gente saber muito. Então, muitas vezes, por exemplo, pode ter algum assunto que surgiu aqui que vai precisar de um maior desenvolvimento daquele tema. Aí a gente, numa outra terça-feira, ou mesmo dentro do próprio dia, a gente aborda aquele assunto. Então, nós vamos fazer estudos. E vamos iniciar com este livro. Ele é bastante, sim, interessante. Tem muitas coisas que nós já vimos falando ao longo do tempo, nas nossas conversas com pessoas conhecidas ou até com pessoas desconhecidas, seja na internet, seja pessoalmente, presencialmente. Nós já vimos falando desses temas e ele aborda nesse livro, o autor espiritual aborda nesse livro. O livro é do autor espiritual, Dr. Inácio, e foi escrito pelo médium Aguinaldo Paviani. Aí nós vamos falar quem é esse espírito. Na verdade, nós vamos falar sobre ele fora dos estudos, ou seja, fora do ar. Antes de iniciar a gravação das nossas lives, a gente coloca quem é esse espírito. E ele vai colocar muitas coisas daquilo que nós já vimos falando já há muito tempo. E o livro foi lançado em março desse ano. Então, por exemplo, algumas pessoas que já conversam conosco, está aqui, ó.
Ele foi lançado em maio, aliás, nem é março, maio de 2022. Por que nós estamos falando isso? É porque com algumas pessoas a gente já vem há muito tempo conversando, falando algumas coisas. Aí eles vão ver nesse livro aqui o autor falando dos mesmos temas. Então, ou seja, nós já vimos bem antes desse autor, já vimos falando de alguma coisa. E até vocês mesmos aqui nas nossas lives, a gente já vem falando de algumas coisas que ele vai abordar nesse livro. Então, tem um capítulo aqui inicial que acho que tem tudo a ver, e tem tudo a ver com isso que nós também estamos falando hoje também, e nós aqui no finalzinho a gente falou sobre isso, né? Quando a gente está falando a questão do universo, dos trouxas em relação a nós, das pessoas que querem, desses 75% que não querem, não quer saber de nada. Aí tem no prefácio, ele vai falar o seguinte: você realmente quer? É uma pergunta que ele nos faz. Você realmente quer? Olhar para si mesmo, entrar em contato com o lado sombrio, não é tarefa fácil. Aquilo que a Vicentina estava colocando lá, no finalzinho aí. Portanto, sendo assim, não basta querer mais ou menos, querer um pouco, ter apenas a intencionalidade de querer, querer porque outros querem. Então, muitas vezes a gente fala que a gente quer, eu quero, gostaria de aprender, gostaria de saber, gostaria de me informar, mas, na verdade, o nosso querer é mais ou menos. A gente não quer mesmo, é um querer mais ou menos, como ele está falando aqui. Então, se eu quero caminhar, se eu quero me conhecer, se eu quero aprender, esse querer não vai me ajudar. Assim também, como eu desejar apenas um pouco, querer um pouco, eu quero, mas assim, esse querer ainda em mim não me deu ainda aquela força, aquela alavanca, para eu vir participar de uma live no sábado, por exemplo. Aí o barzinho é mais importante. Então, esse querer, eu quero, mas é só um pouco. Então, ele também não vai me ajudar a eu realizar esse processo de autotransformação em mim, que eu necessito. E todos necessitamos. Porque nós só seremos salvos se realizarmos esse trabalho sobre nós. Se a gente não fizer esse trabalho, a gente não é salvo. Não tem como. Porque a salvação, ela representa eu deixar de ter necessidade de reencarnar. E eu só vou deixar de ter a necessidade de reencarnar quando eu realizar esse trabalho sobre mim, de autoconhecimento, de autoaprimoramento. Só assim eu vou deixar de renascer aqui na Terra. A única forma. E o grande problema é que quando eu chego do lado de lá, eu vou me deparar com a necessidade de voltar, porque eu não realizei esse trabalho. Ou seja, eu não construí a minha salvação. Ainda ela continua ainda pendente. Por isso, ter apenas a intenção de querer também não ajuda, não é suficiente. Não vai conseguir, isso não vai, eu não vou conseguir construir a minha salvação ou a minha libertação. Bom, aí o autor continua. Para conseguir penetrar nos arquivos do inconsciente, para alcançar o despertar consciencial, terá que exigir muito mais de você mesmo. Então, nós estamos vendo isso. Para a gente estar aqui hoje estudando, se eu não exigir de mim, eu não consigo estar aqui. Eu não consigo estar presente. Aí, muitas vezes, a gente acha que é suficiente. Eu assisto depois, você vai pôr no YouTube? Então eu vejo depois lá no YouTube. Só que tem uma diferença. Quando nós estamos aqui reunidos, nós estamos aqui trocando energias. Existe toda uma interconexão entre nós e ainda nós temos um amparo do mundo espiritual. Então, nesse momento, o mundo espiritual vem em nosso auxílio, vem em nosso socorro e trabalha com cada um de nós dentro das nossas possibilidades, dentro das nossas condições e perspectivas, dentro do nosso querer, dentro do nosso desejo, dentro das nossas possibilidades e necessidades.
Então, por exemplo, segunda-feira mesmo, eu entrei para o nosso estudo sentindo, estou com um problema no ouvido, estou fazendo tratamento, até mencionei isso para vocês, né? Estou com inflamação no ouvido, e na segunda-feira eu entrei sentindo dor, passei o dia sentindo dor, à tarde sentindo dor, eu até pensei em adiar o estudo, falei assim, não, isso aí, essa dorzinha aqui não vai me impedir não, tá vendo? Exigir mais de si mesmo. Não, essa dorzinha não vai me impedir não, eu vou estar junto com o pessoal lá, o pessoal está contando lá, comigo lá, é uma responsabilidade que eu assumi, então vamos lá. Aí eu fui para o estudo. Quando nós terminamos o estudo, eu não estava mais sentindo dor. Eu só fui perceber que não estava sentindo dor mais tarde da noite, quando eu fui deitar. Eu falei, ó, gente, ó, a dor passou. Eu estava quase na hora, estava já me preparando para ir para a cama, até comentei com o Vicentino. Ó, estava sentindo dor e a dor foi embora. A espiritualidade trabalhou comigo e, graças a Deus, me deu o apoio pelo qual eu sou grato. Eu até estava falando com o Vicentino, nossa, a minha dívida com o mundo espiritual, a minha dívida com Deus, só está aumentando. Cada vez mais ela aumenta. Então, estar aqui é muito importante, porque nesse momento eu estou convivendo com esse amparo espiritual. Coisas que, se eu for depois assistir no YouTube, eu não vou ter mais, porque a espiritualidade, porque Jesus vai falar no Evangelho, quando 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei entre eles. É nesse sentido. Então, aqueles que têm uma proposta, aqueles que querem, aqueles que estão buscando, têm o respaldo. Aí, quando eu vou assistir lá no YouTube, é isso aqui, ó. Eu quero mais ou menos. Aí eu já estou por conta própria. Agora, é lógico que é melhor assistir lá no YouTube do que não assistir de forma alguma. Está lá no mundo dos trouxas total. Aí é óbvio. Porque primeiro a pessoa está querendo alguma coisa, porque a maioria às vezes nem quer isso. Bem, aí ele vai continuar colocando, ó. Desejar superficialmente não será suficiente. Tanto para a gente realizar esse trabalho sobre si, eu desejar de uma maneira superficial não vai me ajudar. É exatamente aqui, ó. Se eu quero superficialmente, eu não vou conseguir estar na live aí, participando, aprendendo, interagindo e também levando a minha contribuição. Que nós aqui estamos, de alguma forma, contribuindo uns com os outros. A gente auxilia uns aos outros. Aí ele vai falar, a empreitada requer esforço contínuo, autoenfrentamento, desconstrução de si mesmo, autoacolhimento. Então, nós podíamos trabalhar esses elementos, mas eu não vou trabalhar, porque senão já estão passando 7 minutos aí já na nossa live. Aí, a gente, se fosse já um dia de estudo, a gente ia trabalhando cada ponto desse. Destarte a pergunta a ser respondida na intimidade do seu ser. Antes de iniciar qualquer atividade, seria de bom alvítreo ou necessário que nós nos perguntássemos: você realmente quer? Eu realmente quero? Então, nesse processo evolutivo, que enseja a conquista da autoconsciência, muitos começam e logo desistem. Outros começam, caminham um pouco mais, entretanto, também abandonam a árdua tarefa. Alguns outros nem começam. Nem começaram, começam. Poucos atingem o objetivo. Poucos é que atingem o objetivo. Não se trata de sorte ou de azar. Aquilo eu estava falando, Vicentino. Não se trata de sorte ou azar, mas o quanto você investiu de verdade no desejo de ser melhor. Então, respondendo aquela pergunta, aquelas colocações, observações da Vicentino, lá no final lá do nosso live de hoje, não se trata de sorte ou azar, mas o quanto nós investimos de verdade no desejo de ser melhor. Interessante que esse desejo de ser melhor é melhor para a gente mesmo, não é para o outro. Sim. Aí todos o trabalho que nós iremos fazer nessas terças-feiras
o objetivo e a proposta é de ajudarmos uns aos outros e nos ajudar. Mas antes de a gente começar, né, nesse trabalho e esse estudo, é bom a gente perguntar: eu realmente quero? Eu realmente estou buscando? Estou disposto? Porque a gente recebe e nós somos amparados e nós somos auxiliados proporcionalmente. Proporcionalmente. Então, aqueles que... Como é que a espiritualidade... Tanto é, gente, que nesse sentido a espiritualidade mesmo fala. Divaldo Franco mesmo coloca isso numa de suas palestras. Por exemplo, quando você começa a fazer o evangelho no lar, que é uma prática que é recomendada a todos, independente do seu credo religioso. Você tirar um dia na sua semana, pelo menos uma meia hora, para realizar o evangelho no lar. Agora, o meio espírita tem um roteiro para a realização desse evangelho. Como que você deve fazer esse evangelho no seu lar? Então, a gente recomenda abrir com uma prece, fazer uma oração, fazer uma leitura do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Por que o Evangelho segundo o Espiritismo? Porque esse livro vai explicar várias passagens dos evangelhos. Então, vem lá, ele pega lá a passagem lá, por exemplo, do semeador, a parábola do semeador. Então, tem um capítulo do livro que vai tratar da parábola do semeador. Então, o Allan Kardec vai explicar essa passagem e vai trazer algumas comunicações mediúnicas que esclarecem e explicam essa passagem, ou seja, a interpretação da espiritualidade a respeito daquela passagem. Por isso que nós recomendamos o livro Evangelho segundo o Espiritismo, porque ele vai explicar passagens do Evangelho. E se você pegar o Evangelho, ali está, vamos dizer, cru, né? Nu e cru. E já o livro Evangelho segundo o Espiritismo já explica. Por isso a gente recomenda a leitura desse livro e utilizar esse livro para isso. Porque já o Evangelho no Lar visa um dos objetivos é o esclarecer, é aprender. Então você lê uma passagem desse livro, aí você pode ler um livro, se você quiser, que aí não é obrigatório, de um livro de apoio, por exemplo. A gente recomenda os livros do Chico Xavier, principalmente aqueles livros que também vão interpretar os evangelhos, por exemplo, Caminho, Verdade e Vida, Vinha de Luz, Fonte Viva, qual que é o outro lá? São 4? Pão Nosso. São livros que tem lá, o Emmanuel pega lá um versículo do evangelho e explica esse versículo, ou seja, interpreta esse versículo. Por isso a gente recomenda esses livros. Algum livro nessa linha do Chico Xavier. E nessa linha mais específica tem 4, mas tem outros também que trabalham, mas os mais principais são esses 4 aí. Então você lê uma passagem de um livro desse, aí você faz uma prece por aqueles que sofrem, por aqueles que estão em dificuldade, por pessoas amigas, conhecidas, parentes, familiares, pelo nosso país, pelo mundo, o que você quiser. E finaliza o evangelho. Aí você pode colocar uma água para ser frutificada pela espiritualidade. Agora, na medida que você faz isso, aí o mundo espiritual vai vir te apoiar, vai vir te ajudar, vai vir te amparar. Geralmente, inicialmente, vem o nosso anjo da guarda, que é aquele espírito que foi designado para nos acompanhar pela vida, tentando nos ajudar nesse processo de esclarecimento, de entendimento, de melhoria, nos dar apoio, por isso chama anjo da guarda. Agora, a gente só vai receber o apoio espiritual e o nosso lar vai ser um ponto de referência para o mundo espiritual depois de 10 anos de práticas contínuas do Evangelho no lar. Ou seja, você seguir todo dia da semana, naquele horário, entendeu? Você realmente disciplinar. Depois de 10 anos. Então, não é fácil. Não basta, por isso que Jesus fala, por isso que a porta é estreita, como a gente está falando. Não basta falar, eu quero. Eu começo e desisto. Como é que a espiritualidade vai investir em mim? Não dá. Não dá. Por isso, sempre o movimento tem que ser nosso. Se o primeiro movimento não for nosso, não tem como o mundo espiritual nos ajudar. Por isso é que eu falo, gente. Deus
a parte dele ele está sempre fazendo. O problema não é Deus. O problema somos nós. Nós é que somos o problema. Nós que somos os obstáculos, as questões, as dificuldades, as mazelas. Tudo depende de nós. A ajuda vem de todos os lados quando a gente está predisposto a fazer alguma coisa. É igual uma vez na segunda-feira lá, que a menina não estava bem, que a espiritualidade ajudou a pessoa. Através do estudo com a gente aqui. Então, a gente vai vendo que a predisposição, ela auxilia muito naquela ajuda que, às vezes, a gente nem tem conhecimento dela. Que é um desvio de alguma coisa, uma saúde, disso, daquilo. É muito abrangente. Aí, por exemplo, eu fico vendo essas mensagens de WhatsApp, Facebook, por exemplo. Igual tem um amigo que vive mandando isso. Que cada minuto do nosso dia seja guiado e protegido por Deus. Aí eu respondi para ele: Deus nos protege o tempo todo. O problema somos nós, que, como crianças birrentas e rebeldes, fugimos do seu olhar. Porém, Deus não deixa de nos enxergar. Não há como, gente. Mas ele permite que a nossa vontade se sobreponha à vontade dele. Porém, teremos de arcar com as consequências disso. Essa que é a questão. Deus, a parte dele, ele está fazendo. Nós é que não fazemos a nossa parte. Nós é que estamos deixando a desejar. E Deus está sempre nos protegendo. Mas a gente não quer ficar sob a proteção dele. Então a gente recebe sinal, recebemos avisos, mas a gente está adormecido, a gente está no universo trouxa de cegos. A gente não vê os avisos que Deus nos envia. Então, a gente foge da proteção divina. Bom, gente, vamos lá finalizar a nossa prece, a nosso live aí. Então, a partir, provavelmente, eu vou avisar no grupo Conhecer, no dia que vai começar. Nós vamos ter semana que vem, na outra semana, provavelmente nós já vamos começar, sem ser terça-feira agora, na outra terça-feira, ou daqui, no máximo daqui 2 ou 3 terças-feiras, nós vamos começar a iniciar o nosso estudo. A gente vai avisar lá no grupo, lá, para vocês lá. Aí vamos também, aqui, esse grupo, nós vamos criar um novo grupo no Skype, que é o grupo Psicologia Espiritual. Aí, à medida que, se vocês forem interessados, nós vamos utilizar o Skype. Eu acho que o Skype é mais fácil, porque vocês têm Meet. A gente pode já dar uma outra plataforma. Agora, o Skype todo mundo já tem instalado, né? Inclusive você, Diva, se você instalar o Skype no seu celular, vai ficar muito mais fácil você acessar. E se você criar uma conta lá, fica muito mais fácil de acessar. Então, quem quiser instalar o Skype, ou pode instalar no computador ou no celular, e criar uma conta, ou se você quiser instalar, por exemplo, e não criar conta, também é possível. Mas fica mais fácil você acessar. Eu acho que é possível, não sei se para você acessar pelo Skype tem que ter conta. Não sei. Mas aí vai cair menos, viu, Diva? Vai cair muito menos. Eu te aconselho aí, se você quiser fazer o estudo e participar do estudo, instalar o Skype e criar uma conta. É tudo gratuito. Você não vai pagar nada. É tudo gratuito. Então vai ficar muito mais tranquilo aí. Ok? Beleza, gente. Então vamos lá para a nossa prece. E fica aí, quem for assistir a nossa live e quiser participar do estudo, vai ser na plataforma do Skype. Pode criar uma conta, ou não precisa criar conta para poder participar. Mas é lógico que se criando conta facilita. Ajuda, você cai menos, fica mais... Fica conta de cada um. Totalmente gratuito. Deus, Pai de amor e de bondade, Jesus, divino médico, nesses instantes em que nos preparamos para encerrar o nosso estudo de hoje, o nosso diálogo, o nosso encontro de hoje, gostaríamos de vos agradecer inicialmente pelo apoio, pelo amparo que recebemos, por todas as bênçãos
que foram dirigidas a nós através desses amigos espirituais, em teu nome, em nome do amor. Abençoa esses corações, fortaleça-os cada vez mais. E pedimos também, Senhor, ainda por nós, que possamos ter os nossos bons propósitos e aqueles elementos edificantes que trazemos em nossas intimidades, trabalhados e reforçados. Agradecendo a presença das nossas amigas que estiveram aqui reunidas conosco no estúdio de hoje. Agradecendo, Senhor, por esta oportunidade. E lembrando ainda daqueles corações endurecidos, rebeldes, pedimos em favor de todos eles. Abençoa-os, abençoe a toda a humanidade, envolvendo, Senhor, a todos nós, hoje e sempre. Que assim seja. Muito obrigado, Diva. Muito obrigado, Márcia. Muito obrigado, Vicentina, pela presença de vocês, pela participação. Espero que vocês tenham gostado e que tenha sido esclarecedor aí o tema de hoje. Obrigada, Carlos. Boa noite. Boa noite. Foi muito bom o tema e eu fiquei bastante esclarecida. Legal. Obrigado. Bacana. A Diva está mandando aqui uma boa noite para todos. Boa noite. Boa noite, Diva. E até a próxima. Até. Tchau, gente. Boa semana para vocês. Obrigada. Para vocês Obrigado também. a vocês. Tchau. Eu fechei aqui, né? Não, porque senão